Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e novamente tentando atender aos vários pedidos da nossa comunidade, eu vou trazer aqui uma comparação entre as seguradoras, para ver se faz sentido mesmo comprar as ações ou simplesmente aguardar. Afinal, temos que recentemente eu trouxe aqui no canal os resultados mensais, tanto da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade. Além, é claro, de vários fatos relevantes que estão rondando em torno do nome da Caixa Seguridade e até mesmo da Caixa Econômica Federal, mas também a BB Seguridade começou a ser a favorita do mercado para diversas casas de análise. A ideia aqui é trazer um conteúdo que ajude a nossa comunidade a tomar as próprias decisões. Inclusive, vou trazer a atualização das projeções e preço-teto das duas empresas, além de uma comparação de indicadores um pouco diferente, trazendo aqui a Caixa Seguridade, BB Seguridade e também as ações da Porto Seguro. E justamente por trazer todo esse conteúdo para você, logo pela manhã e resumido aqui, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Nesse vídeo aqui, eu também vou trazer uma perspectiva do mercado. Aqui tem valor de dividendos e qual a expectativa do mercado para as duas empresas. Assim, a nossa comunidade também pode observar no mesmo vídeo aqui do Ativo Virtual diferentes perspectivas, ou seja, a perspectiva do Ativo Virtual que tende a ser mais neutra e também a perspectiva do que o mercado está enxergando para as duas empresas. Mas primeiro, vamos entender aqui o médio prazo das ações BBSE3, que são as ações da BB Seguridade, na periodicidade semanal, para justamente ser o médio prazo. Esse aqui é um gráfico um pouco mais especializado. Por que eu digo isso? Porque com a periodicidade é semanal, cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E recentemente, eu havia trazido para a nossa comunidade duas linhas de suporte de preços. Uma nos R$ 31,25, que se estendia nessa faixa de suporte até os R$ 31,99. Ainda assim, as ações tiveram várias oscilações ao longo dessas semanas, mas primariamente podemos ver que a intenção do mercado é tentar romper o último topo anterior, ou seja, que é a máxima histórica da empresa. Anteriormente, na semana do dia 30 de janeiro de 2023, porque esse aqui é um gráfico semanal, ou seja, do médio prazo, como eu havia explicado, alcançou R$ 33,25. Depois, na semana do dia 5 de fevereiro de 2024, tentou superar essa máxima e, de fato, até conseguiu por alguns momentos. Chegou a R$ 34,77, mas retornou fechando nos R$ 32,72, ou seja, abaixo da máxima histórica. E na análise técnica, comumente chamamos isso aqui de rejeição do mercado. Quando tem essa sombra grande acima do corpo de um candle, eu inclusive chamo isso aqui de rejeição de preço. E logo depois aumentou esse sinal. Afinal, logo depois começamos a ver as ações da BB Seguridade por várias semanas lateralizando seus preços. Uma queda mais forte aconteceu aqui na semana do dia 18 de março e notem o que aconteceu na sequência. 3 semanas de pequenas altas e agora um estrangulamento desse movimento, porque não chegou a superar a máxima anterior desse único candle aqui, que foi negativo, e ainda por cima deixou uma grande sombra superior. Então é muito provável que a gente comece a ver algumas correções de preços da BB Seguridade. Isso é garantia? Claro que não. Afinal, como eu sempre explico aqui no canal, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O que a gente faz é justamente isso aqui, é estudar para entender qual é a maior possibilidade. Então, com uma ideia realmente, trazer em um único vídeo os destaques do que tem acontecido tanto com uma seguradora quanto com a outra, então vou trazer o resumo dos resultados mensais da BB Seguridade, o preço-teto e fazer a mesma coisa com a Caixa Seguridade para a gente seguir para a visão de mercado e uma comparação de indicadores. Sempre lembrando que o informativo mensal das duas empresas trazem dados também da SUSEP, justamente porque tem comparações do mercado sem a seguradora que está sendo avaliada aqui, no caso a BB Seguridade. Então, observando o resultado de janeiro, os olhos já pulam logo para o prestamista, que teve um resultado 18,9% acima do apurado anteriormente, que foi janeiro de 2023, que é o mesmo período do ano passado. Afinal de contas, as seguradoras também têm sazonalidades, então precisa sempre comparar o mesmo período para fazer sentido a comparação. E é fácil perceber que o seguro prestamista tem grande relevância aqui nos prêmios emitidos total por ramo na visão mensal, com 327 milhões de reais, e também teve o de vida, com 301 milhões de reais, crescimento de 2,9%. Já habitacional, com 28 milhões, cresceu 11,5%, mas o rural caiu 6
6,3%. E este aqui não é um bom resultado. Podemos ver que o rural de 737 milhões de reais é o prêmio emitido por ramo, ou seja, o ramo com a maior representatividade dentro da BB Seguridade. Apenas esse ramo aqui já é mais do que a soma do seguro de vida e também do prestamista, mostrando a relevância do ramo rural nos resultados da BB Seguridade. Mas de fato, como o ramo rural caiu 6,3%, sendo ele o que tem maior representatividade de todos os ramos da BB Seguridade, acabou fechando aqui em 1.514 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de apenas 2,5%. É um crescimento modesto e abaixo do que, por exemplo, a Caixa Seguridade conseguiu, mas ainda assim a empresa está crescendo. De uma maneira geral, podemos ver que o somatório dos prêmios emitidos foi positivo de maneira significativa, ou seja, acima de 1%. O problema é quando a gente compara o resultado da BB Seguridade contra o mercado sem ela. Neste caso, o mercado cresceu 10%, fechando em 8,55 bilhões de reais, sendo que ela, com esses 2,5%, acaba sendo um quarto do que o mercado sem a BB Seguridade conseguiu realizar no mesmo período. Já quando a gente observa a Previdência, aí o resultado foi muito bom. 12% de crescimento em relação ao mês de janeiro de 2023, chegando a 6 bilhões de reais de contribuição, ou seja, um crescimento de 12% é muito significativo. As reservas aumentaram 14,3%, chegando em 397 bilhões de reais. O problema, novamente, está sendo a comparação do que o mercado está conseguindo desempenhar sem a BB Seguridade nele. Embora podemos ver claramente que a BB Seguridade tem soberania aqui na Previdência, porque ela sozinha fechou 6 bilhões de reais e o mercado sem ela em 10 bilhões. Deixa muito claro o market share da empresa. No entanto, o mercado sem ela cresceu 23,4%, então foi praticamente o dobro do resultado da BB Seguridade. Já na capitalização, a empresa ficou em estabilidade, como eu chamo, ou seja, quando uma variação é inferior a 1%, seja para cima ou para baixo, porque ela fechou positivo 0,7%. Chegando a 438 milhões de reais na sua arrecadação. As reservas técnicas cresceram 15,4%, mas o mercado, sem a BB Seguridade, novamente teve um desempenho muito superior, 3,5%, ao passo que a BB Seguridade apenas 0,7%. Temos então as projeções e o preço teto do ativo virtual. E aqui o lucro projetado do ativo virtual é de 8,8 bilhões de reais, com um payout esperado de 80%. E se a empresa atingir esses valores projetados, então o DPA vai ser de R$ 3,52 por ação. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar em uma ação BBSE3 vai ser de R$ 88,07. Se buscar um pouco mais, 6%, então o preço máximo vai para R$ 58,71. Já o 8%, preço teto de R$ 44,04 e a 10%, o máximo que você pode pagar seriam R$ 35,23. E atualmente a Caixa Seguridade com CXSE3 na periodicidade semanal, podemos ver claramente que a tendência é de alta. Inclusive já tinha trazido para a nossa comunidade várias regiões de resistência de preços na época e agora se tornaram suportes de preços, justamente porque houve o rompimento claro dessa região que antes era resistência. Então R$ 13,55 na minha avaliação se torna aqui a região de suporte de preços mais relevante nesse momento. Porém, se ligarmos o script exclusivo do ativo virtual e disponível para os membros do canal, vamos ver claramente que existe uma outra região de suporte de preços relevante que devemos traçar agora, que vai ficar aqui nos R$ 14,91 aproximadamente, e eu digo aproximadamente porque esses números nunca são valores absolutos, são sempre faixas, regiões de preços. E embora a Caixa Seguridade tenha feito esse candle nessa semana, ainda assim a expectativa é que não perca esses R$ 14,91 para continuar essa tendência de alta de médio prazo. A perda dessa região vai fazer com que as ações busquem os R$ 3,55, o que não seria nada bom para a tendência de alta da Caixa Seguridade, e a perda dessa região encerraria de fato a tendência de alta de médio prazo. Mas vamos lá então avaliar o desempenho mensal de janeiro de 2024. Começando pela Previdência, podemos ver que a Caixa Seguridade no mês de janeiro deste ano trouxe uma grata surpresa, mostrando que a contribuição bruta mensal teve um aumento de 15,8% na comparação com janeiro de 2023. O mais interessante foi justamente a captação líquida mensal. Aqui um crescimento de 205,5%. É realmente impressionante esse resultado que a Caixa Seguridade conseguiu apenas no mês de janeiro, fechando a captação
captação líquida mensal em 764,3 milhões de reais. E isso, sem dúvida nenhuma, traz uma visualização para a gente de tendência de quanto que a empresa pode apresentar no seu relatório do primeiro trimestre deste ano. Agora, eventos maiores aconteceram no mercado porque a contribuição bruta mensal do mercado sem a Caixa Seguridade foi maior do que a própria Caixa Seguridade conseguiu. Apesar de ser um desempenho espetacular quando a gente compara com a maioria das empresas, ainda assim é importante frisar, o mercado sem a Caixa Seguridade conseguiu um resultado melhor, de 19,2%. Então, sobre o ponto de vista isolado aqui da Caixa Seguridade, não tem como dizer que esse resultado foi ruim. Quando se compara esse resultado com o mercado da própria Caixa Seguridade, aí sim, esse resultado deixou a desejar. Já na capitalização, a arrecadação mensal pulou 54,5%, chegando a 138,5 milhões de reais. As provisões técnicas mais do que dobraram, 146,6% em relação ao mesmo período do ano de 2023. E na capitalização, aí sim podemos dizer que o resultado da Caixa Seguridade foi ímpar no mercado. Afinal, o mercado sem a Caixa Seguridade fechou em 6,3% de crescimento na arrecadação mensal e o aumento das provisões técnicas em 2,4%. E assim, então, vamos entender os seguros, exatamente como vimos, considerando o habitacional, de vida, prestamista, residencial e outros considerados não estratégicos. Aqui, a empresa conseguiu no habitacional um crescimento de 10,4% em relação a janeiro de 2023, fechando em 284 milhões de reais em prêmios emitidos. Já no de vida, teve queda de 3,1%, fechando em 186,9 milhões de reais, assim como os outros não estratégicos, que caiu 1,6%, fechando em 43,2 milhões. É claro, esse aqui, como o próprio nome diz, não é estratégico e por isso a empresa não coloca energia aqui. Em contrapartida, o de vida tem uma grande representatividade nos prêmios emitidos por ramos. Facilmente podemos observar por essa lista aqui, que aliás já está ordenada pelos ramos com maior representatividade. Ou seja, o apanhado desse resultado aqui fechou em praticamente 760 milhões de reais apenas no mês de janeiro, o que representa uma alta de 7,8%. Resultados consistentes e positivos também, apesar do seguro de vida não ter sido exatamente o que a gente esperava, mas o problema é que novamente temos o mercado sem a Caixa Seguridade crescendo mais do que ela, fechando aqui em 8,6% e individualmente todos os resultados também bem superiores ao que a Caixa Seguridade conseguiu entregar agora em janeiro de 2023. Trago para nossa comunidade as projeções e preço teto do ativo virtual com o lucro líquido projetado de 3,87 milhões de reais. O payout aqui, projetado ou esperado, continua sendo de 90%. E se a empresa realmente materializar tanto o lucro projetado quanto o payout de 90%, então o DPA vai ser de R$ 1,16 até um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto vai ser R$ 29,09. Agora, se você quiser 6%, aí o máximo que você pode pagar vai ser de R$ 19,39 nas ações CX e EC3. 8%, R$ 14,54 e 10%, R$ 11,64. E agora, na visão do mercado sobre as duas seguradoras, BB Seguridade e Caixa Seguridade, avaliando o que seria melhor para os dividendos, a própria manchete explica que, embora elas estejam no mesmo segmento, o cenário para as empresas é bem distinto no ano de 2024. E é claro, ambas as empresas, tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade, operam no mesmo segmento de seguros, mas elas apresentam um cenário muito distinto para o ano de 2024 que pode influenciar a decisão dos investidores, especialmente aqueles que estão focados em dividendos. Começando a destacar, temos na BB Seguridade um histórico forte de pagamento de dividendos, porque tradicionalmente ela já é recomendada para estratégias de renda passiva devido ao seu histórico robusto de pagamentos, além da diversificação dos segmentos, que além do agronegócio, a empresa tem forte presença em seguros de vida e previdência, como vimos agora há pouco. Também existe uma alta expectativa de dividend yield. A Nord Research estima um dividend yield de 11% para a BB Seguridade, enquanto o Santander estima 8% para a Caixa Seguridade. Sobre fatos relevantes que aconteceram recentemente com a BB Seguridade, eu consigo complementar ainda a respeito da recompra das ações. A empresa iniciou um programa de recompra de ações que pode influenciar o pagamento de dividendos, potencialmente aumentando o pagamento de dividendos, o que vai reduzir o número de ações em circulação. Já na Caixa Seguridade, é claro, o primeiro ponto que chama atenção nela vai ser justamente o setor imobiliário, que está vinculado à forte atuação da Caixa Econômica Federal e apresenta expectativa de crescimento com possível queda de juros.
E quando se fala em queda de juros, obviamente estamos falando da taxa básica de juros, que é a Selic, e que acaba influenciando também nas taxas nominais e reais que podem ser contratadas, aumentando assim a procura de financiamentos na Caixa Econômica e, consequentemente, na contratação também de outros produtos da rede Caixa, podendo alcançar também a rede da Caixa Seguridade, sendo que ela se tornou inclusive a top pick no segmento de seguros, por algumas casas de análise que estavam avaliando o preço-alvo estipulado do ano de 2024 em R$18, alcançando assim uma valorização potencial de 20% quando essa matéria foi produzida nos R$15 da cotação que estava CXSE3. Embora ela tenha um alto payout, como vimos recentemente no último conteúdo que eu trouxe da Caixa Seguridade, acima dos 90% até. A empresa também foi incluída no índice MSCI Brasil, que dá visibilidade internacional e aumenta potencialmente a liquidez das ações. Mas aqui eu também consigo complementar com outros fatos que eu já trouxe em outros conteúdos aqui do canal, como por exemplo o último vídeo que eu trouxe da Caixa Seguridade, em que eu recapitulei todos os principais eventos. Mas de uma maneira muito resumida, temos aqui o possível follow-on de aproximadamente 3 bilhões de reais que estão sendo feitos estudos por parte da Caixa Econômica Federal para vender suas ações para o mercado e assim aumentar o free float da companhia para se adequar ao novo mercado. Além disso, potencial troca de periodicidade de pagamento de dividendos para trimestral. A expectativa está chegando e novas discussões já devem começar em maio. Então a Nord, inclusive, trouxe um quadro de exemplo do que seria um investimento aqui. No caso da BB Seguridade, um aporte de R$ 1.023 e da Caixa Seguridade R$ 1.031,51. O preço da ação teórico seria de R$ 33,01 para a BB Seguridade e R$ 14,95 para a Caixa Seguridade, o que geraria 31 ações para BBSE3 e 67 ações CXSE3. Considerando então o dividend yield de 11% dessa estimativa para a BB Seguridade e 8% para a Caixa Seguridade, os proventos estimados seriam de R$ 110,21 para a BBSE3 e R$ 82,52 para a CXSE3. E assim fica muito claro a diferença entre os percentuais para cada empresa, só que este quadro aqui não mostra a potencial valorização, que temos visto claramente que a Caixa Seguridade já valorizou fortemente, ao passo que a BB Seguridade aparentemente tem números muito mais descontados que a Caixa Seguridade, e vamos ver isso em breve. E sobre o crescimento? Bem, para falar de crescimento também precisamos falar dos desafios. No caso da BB Seguridade, apesar dos desafios do setor agrícola que podem impactar negativamente em 2024 devido às condições climáticas adversas, a BB Seguridade continua sendo uma escolha sólida para os investidores que estão focados em pagamento de dividendos devido ao seu alto yield projetado e diversificação operacional também. Já a Caixa Seguridade, ela tem projeções de crescimento no setor imobiliário e uma política de dividendos robusta, como eu acabei de explicar. E se você quer ver mais a respeito disso, recomendo assistir o último vídeo aqui do canal. Então, tudo isso torna a empresa muito atraente para os investidores que estão buscando tanto crescimento, ou seja, valorização das ações, quanto também renda passiva em forma de pagamento de dividendos. E essa inclusão no índice MSCI Brasil aumenta a visibilidade da empresa e possível ascensão dos patamares atuais de negociações da companhia, tornando esses fatores também decisivos para quem busca investir em uma ação ou outra. E depois de trazer esse resumo, vamos falar aqui agora da comparação de rentabilidade, já começando a avaliar CXSE3, BBSE3 e também a Porto Seguro com PSSA3. Podemos ver claramente que nos últimos 5 anos, a empresa que mais valorizou foi a Caixa Seguridade, com 92,89%. Notem só, a Caixa Seguridade não tem 5 anos de mercado na Bolsa de Valores, o IPO dela aconteceu antes disso. Aconteceu no final de abril de 2021 e mesmo assim, ela está liderando a valorização nos últimos 5 anos com 92,89%. Se observarmos os últimos 2 anos apenas, aí a Caixa Seguridade leva melhor, fazendo as duas outras empresas comerem poeira. Ela valorizou 136,66% nos últimos 2 anos e a BB Seguridade 51,73% e a Porto Seguro praticamente 60%. Tendo visto isso e entendendo tudo que discutimos até aqui, vamos agora avaliar os indicadores, porque vai ficar muito mais fácil de concluir qual é a empresa para se investir neste momento, ou aguardar. No caso, a BBSE3, ela está realmente mais descontada no preço dividido pelo lucro, que é basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. A empresa mais descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros, lembrando que são dos lucros que se tiram os pagamentos dos dividendos. Então de nada adianta ter um payout de 100%, ou seja,
pegar todo o lucro e distribuir para os acionistas se esse lucro for pequeno. Mas, ainda assim, a BB Seguridade tem um altíssimo payout, acima de 80%. Só que a Caixa Seguridade já tem o CFO dizendo que a Caixa Seguridade vai manter 90%, e a Porto Seguro com 8,74%. Então, em relação à capacidade de geração de lucros, a mais cara é a Caixa Seguridade. No PVP, é difícil avaliar as duas empresas porque existe a reutilização, por assim dizer, para tornar mais fácil o entendimento da infraestrutura dos seus controladores, tanto por parte da BB Seguridade quanto da Caixa Seguridade. A BB Seguridade com o Banco do Brasil e a Caixa Seguridade com a Caixa Econômica. Já a Porto Seguro, ela é privada e não tem essa mesma capacidade. No caso aqui, ela está 60% acima do seu valor patrimonial, tornando ela a mais barata. E a mais cara fica sendo a BB Seguridade com 572% acima do seu valor patrimonial. Dividend Yield, a mais alta novamente é a BB Seguridade, com 8,64%, depois Caixa Seguridade com 6,34% e então a Porto Seguro com 5,89%. E aqui se destaca novamente a fala que eu sempre trago nos vídeos. O Dividend Yield é a mera divisão dos pagamentos dos últimos 12 meses pelas cotações atuais. E como o CXSE3 valorizou imensamente, a mais inclusive do que a BB Seguridade e a Porto Seguro, é claro, vamos ver aqui um percentual menor. Se ela tivesse ficado nos patamares das outras duas ações, certamente essa comparação teria outro resultado. Mas vá deixando nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito das duas seguradoras e desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.